Segunda-feira vou estar explicando um pouco desses movimentos do índice para vocês. Tivemos uma puxada muito forte para baixo hoje. E para entender o porquê o índice sentiu muito essa região, vou lá para o gráfico de 30 minutos primeiro. Afastar o meu gráfico. Isso aqui faz parte da minha rotina operacional. Vou lá para o gráfico de 15, o gráfico de 30, observo o gráfico de 60 antes de tomar as minhas decisões. Tá? Isso é muito importante para você saber mais ou menos a direção do mercado no dia, tá? E esperar as confirmações dos movimentos micro do preço. Então lá no gráfico de 30 minutos, eu tenho que o índice estava participando aqui de um canal de alta. Ó. Então eu pego a minha média de toques aqui da minha região de suporte, onde ele mais tocou, e eu vou traçar o meu canal. Ó. Como vocês já sabem, todo canal tem uma linha central, isso é muito importante. E aí ele abre na região central desse canal, por isso que o preço ficou boa parte aí do dia consolidado, brigando aqui nesse patamar para penetrar na região superior desse canal. Como ele já fez aqui anteriormente, porém não conseguiu superar a linha central do canal de cima, né? Entre esse canal maior aqui a gente tem um canal de cima e um canal de baixo que também possui as suas linhas centrais. Outro fator importante, se você conectar esses topos aqui, ó, e ele estava deixando o topo mais baixo do que o topo anterior aqui no meu IFR. Ó. Percebam a divergência que eu tenho em topos, indicando a fraqueza da parte compradora. Tendo essa visão macro do preço, a gente vai lá agora para o gráfico de 5 minutos. O índice ele inicia aí o período da manhã muito difícil, fazendo aí um alargamento. Se você conseguiu perceber esse alargamento, e aqui na abertura do mercado americano você realizou uma venda, né, por essa divergência aqui que temos de IFR, ó, temos um topo aqui no preço, um topo mais alto, porém meu IFR não acompanhou, né, então eu esperei a abertura do mercado americano e aqui era uma entrada. Porém, como ele já estava demonstrando comportamento de alargamento no início do dia, ó, a gente perde um fundo, rompe um topo. Rompe um topo falso, volta para dentro do alargamento para executar esse mesmo movimento aqui. Ó. A partir do momento que eu perder o meu fundo, é o meu alvo. Ó. A gente tem aqui o suporte, a média de toques do meu suporte, e é isso que o preço vem buscar. Então você não pode ter perspectiva, querer operar o que o preço não está fazendo. Né? Busque operar o que o preço está te mostrando e não o que você quer que ele faça. E aí, essa era uma região de saída, ele solta aqui um movimento de alta. Esse movimento de alta, aqui temos um gap do Allbrooks. Então, entre a máxima desse candle que segurou o comportamento de queda e a mínima desse spinning top aqui vendedor, a gente tem um gap. E esse gap ele foi de muita utilidade no futuro como região de suporte. Ó. Perceba que o preço ele não consegue fazer fechamento dentro desse gap. Olha como ele sofre para fazer o fechamento aqui dentro. E quando ele faz, quando ele perde essa região, que também era uma linha aqui de tendência de curto prazo, ele ganha velocidade no comportamento de queda. Né? Alguns alunos comentaram aqui sobre um diamante. Nada mais é aí do que uma figura de consolidação. Ele pode romper para qualquer lado, porém a gente tem que entender o que o preço está fazendo. Né? Então observem que ele faz um topo mais baixo aqui do que o topo anterior, ó, indicando fraqueza dos compradores. Não conseguimos mais invadir 50% desse movimento aqui. Ó. Então você tem um Fibonacci aqui dentro. A gente não consegue fazer fechamento acima dessa região de 50%, 61,8%, para visitar a região de topo novamente. Quando ele invade essa região, perde essas mínimas aqui, ó, seria uma entrada, a melhor entrada do dia, por sinal, com stop aqui nessa região ou aqui no topo anterior. E qual seria o nosso alvo? Né? A gente tem que o índice ele sai dessa região, ele realiza uma fuga dessa região de preço,
em que ele estava comprimido, né, consolidado, e vai executar movimentos de expansão. Para isso, você tem a ferramenta de Fibonacci. Essa linha que era importante para o preço, que ele estava segurando muito nessa linha, você poderia traçar de várias formas esses alvos, tá? A gente tem esse primeiro movimento até a nossa linha, solta aqui no rompimento. Temos os níveis de Fibonacci sendo respeitados, 130, 61,8. Mas era um alvo muito curto para que o preço estava executando, tá? Então vocês vão entender por quê. Esse comportamento aqui do índice, né, que ele vem executando esse padrão aqui de final de movimento, ele sugere que a gente volte a visitar o início, né, onde a gente começou esse padrão diagonal aqui de final. Então, provavelmente ele vem buscar essa região aqui, ó, né, não conseguiu vir buscar hoje, talvez venha buscar amanhã, para então fazer uma retração desse primeiro movimento que pode ser uma onda A. Outra forma de traçar esse alvo aqui, lá no 15 minutos, a gente tem que ele fez um topo arredondado com vários spinning top, indicando fraqueza da parte compradora. E aqui temos um movimento de pivô, quando a gente perde esse fundo aqui. Portanto, temos Fibonacci lá nos 5 minutos, dessa resistência, o meu ponto zero, e aí eu vou puxando os níveis de Fibo, conforme ele for fazendo o rompimento. Ó, primeiro 61,8 na minha região de suporte, para buscar o 100%, depois o 50%, e assim por diante até chegar no 38%, e também temos o 23,6, que não está nesse Fibo, mas eu vou incluir, que é o último nível desse Fibo. 23,6, 0 aqui na resistência, o 23, para vir lá no 100% e buscar depois 161,8. Lembrando que os alvos ele tem que casar com regiões de suporte. As informações elas têm que se unificar para ser mais confiável. Então aqui no passado, essa região era importante. Ó. Uma região de suporte. Olha como o preço ele sente essa região. Então para quem aguardou aí pacientemente o índice sair dessa consolidação e observou o comportamento, né, a fraqueza dos compradores, observando aqui o IFR, com leituras de Elliott, conseguiu pegar esse movimento, que foi muito expressivo. Para quem não conseguiu pegar esse primeiro movimento aqui, quando o preço faz pullback e retorna o comportamento, esse primeiro movimento ele é muito importante. Ó. Então, temos um primeiro movimento, quando ele retorna o comportamento, temos um Fibonacci dentro dessa região aqui de preço. E aí você pode esticar esse mesmo Fibo, 61,8, que você vai ter o preço também respeitando os níveis, tá? Então, sempre visando o 100%, você puxa aqui agora o 50. Era a região de alvo, ele se lateraliza aqui nessa região, e depois o 38,2, que foi onde ele foi buscar lá o fechamento. Beleza? Então são essas análises que eu queria deixar